Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Boa noite. Como eu sempre digo, não sei que momento você vai estar ouvindo, né? E buscando absorver esse conteúdo, a aula. É um prazer estar aqui com vocês de novo aí no nosso canal e usando essas ferramentas hoje para a gente buscar estar próximo, né? De alguma maneira e continuar nossos trabalhos. Eu sou a professora, né, doutora Maiara Tânia Pinheiro Gomes, farmacêutica, e essa disciplina está sendo ministrada para o curso de enfermagem da Universidade Federal do Amapá, seguindo a ementa, né, e o protocolo que é solicitado quanto ao conteúdo para o curso. Então, hoje é a nossa última aula, nosso último conteúdo da unidade de metabolismo, que é a qual eu fiquei responsável, né, porque essa disciplina é dividida por 2 professores. E hoje nós vamos falar, então, da oxidação de aminoácidos, e muito importante, que é o metabolismo da amônia, que é uma forma de excreção, né, dos produtos oriundos desse metabolismo, né? E a amônia, ela é um composto tóxico para o nosso corpo, nós não temos essa capacidade de excretá-la devido à polaridade dela não ser compatível, né, com o ambiente hídrico a qual temos e as funções renais. Então, essa amônia ela tem que ser convertida em outro produto, né, similar, vamos dizer assim, da estrutura, mas porém de uma característica de polaridade diferente para que ele possa, então, assim, ser excretado. Se acumulássemos amônia no nosso organismo, isso nos intoxica, né? Então, a gente vê aí a importância do organismo no metabolismo, não só quebrar moléculas ou construir moléculas, mas também excretar. Então, a excreta, o ato de excretar é tão importante quanto, digo, se alimentar. Uma boa excreção, seja ela via cutânea, via sudorese, né, urinas, fezes, o aparelho intestinal, o aparelho urinário, enfim, a excreção, ela promove o equilíbrio entre o que eu absorvi, o que vai ficar no organismo, o que vai ser reservado, o que vai ser consumido, e também o que precisa ser expulso, né? Porque se a gente guarda muitas toxinas no organismo, essas toxinas elas vão se bioacumulando e acaba que impedem, sobrecarrega o organismo com elas e impede um bom funcionamento de metabolismo. Então, um bom ou mau metabolismo envolve muitas nuances, né? Então, para a gente falar de aminoácidos, de proteínas, vamos dar uma relembrada, né? Falar em bioquímica é falar em química orgânica, propriamente dita, né? Nas funções orgânicas, nas cadeias carbônicas, hidrogênio. E dentre essas funções orgânicas, como amina, amida, éster, éter, ácido carboxílico, aldeído, às vezes aqui pode falhar a memória, se eu esqueci alguma, você já completa aí. Eles determinam justamente a estrutura da molécula e que função ela vai exercer, né? Então, o que que a gente tem aqui? Para a gente dar uma relembrada aqui, dar uma clareada na mente, né? O nome aminoácido já nos faz entender e lembrar de que essas moléculas são formadas por 2 grupos funcionais. Acho que já veio aí na sua mente. Parabéns! Vou botar aí um fundo de palminhas aí para você. É o grupamento amina e o grupamento ácido carboxílico. Não que a cadeia seja formada só por esses 2 grupos, não. Eles estão lá. Então, o ácido carboxílico provavelmente é o carbono ali bem terminal, onde está complexado a carbonila e a hidroxila, seguida, né, dos carbonos alfa, beta, como a gente já comentou, e em algumas dessas posições a gente tem a amina, né? Então, são compostos de natureza orgânica. Por que são orgânicos? Porque tem carbonos na estrutura deles, que apresentam em sua estrutura molecular um grupo funcional amina e uma carboxila terminal, como a gente já vai falar. Aí, conforme essa ligação do grupamento amina em determinados carbonos, teremos aminoácidos do tipo alfa, beta ou gama ou etc., de acordo com a letra do alfabeto grego. Então, mas isso é muito importante porque o que vamos trabalhar hoje aqui quanto à estrutura dos aminoácidos é que todos os aminoácidos eles são de característica alfa, são alfa aminoácidos, vamos dizer assim, eles geram alfa-cetoácidos, que é o que a gente vai ver mais na frente. E relembrando que na natureza, né, de um modo geral, isso é uma ciência fantástica, né? Como existem apenas 20 aminoácidos, assim, estruturados, entendidos,
E tudo que existe de natureza proteica, ou também não proteica, porque a gente vai ver que aminoácido não é usado exclusivamente para formar proteína, eles formam outras moléculas que não vão ter padrão proteico. Mas o que é fantástico é que apenas desses 20 aminoácidos, a gente estrutura trilhões de moléculas diferentes de proteína, né? Em diferentes tipos de organismos, reinos. Então, quando a gente estuda bem a origem da bioquímica, a gente diz que em termos moleculares, quimicamente falando, a gente tem padrões moleculares comuns. Então, seja no reino fungi, né, no reino vegetal, no reino animal, comparar a estrutura de um inseto, uma estrutura proteica que ele possa ter, ele é muito semelhante com o que vai encontrar em mim. Então, isso é fantástico, né? Mostra essa similaridade química. Não que a gente tenha partido de um único ancestral, não é isso, mas é a estrutura química. Os compostos químicos estão aí, eles se rearranjam, todos, na maioria das vezes, com a mesma característica, ok? Então, vamos avançar. Bom, e qual seria a estrutura química, então, desse composto aminoácido? Então, o que a gente está olhando aqui, né, ali a gente falou na questão, fazendo a leitura do texto, né, mas aqui, se a gente pega, então, tá aqui, é uma cadeia carbônica, deixa eu pegar aqui a caneta, é uma cadeia aqui, ó, esse R significa cadeia lateral, ou seja, essa cadeia ela pode se estender por N números de carbonos. Esse seria o carbono terminal, é o carbono 1, e esse é o carbono 2. Então, esse terminal, ele não recebe a terminologia alfa, a gente não começa a contar por ele. Esse aqui é o grupamento qual? Ácido carboxílico. E a gente começa, né, a delinear a cadeia carbônica de acordo com a letra do alfabeto grego pelo segundo carbono, que é conhecido como carbono alfa. Aqui, tá? E aqui o grupamento amino. Então, só confirmando a estrutura, tá? Isso eu vejo que às vezes é uma dificuldade, né, para vocês, mas tem que fazer parte da nossa vida acadêmica, principalmente quando a gente trabalha na área de saúde, né? Então, tá aqui o carbono 1, carbono alfa, beta, gama, delta, né? Enfim, e a subsequência. Então, carbono terminal, carbono alfa. Então, nós vamos trabalhar muito com esse carbono. Então, significa dizer que para eu oxidar um aminoácido, talvez eu tenha que retirar essa moléculazinha bem aqui, ó. Tá? E trabalhar com esse carbono aqui. Então, vamos avançar. Bom, e por que que a gente precisa oxidar aminoácidos? A gente já falou em oxidação de carboidratos, oxidação dos lipídios, e essa é uma sequência que a gente costuma colocar, não para ser só didática, é funcional mesmo. É como o organismo faz uso dessas moléculas numa sequência óbvia. Então, assim, a moeda de energia emergencial é açúcar, é carboidrato, tá? Quando eu extingo, né, as minhas reservas, as minhas fontes de reserva, então presta atenção, fonte de energia é uma coisa, fonte de reserva é outra. Fonte de energia, anote isso aí. Quando eu falo que os carboidratos funcionam tanto como fonte de energia e fonte de reserva, eu estou dizendo assim, ó, fonte de energia, perdão, corrigindo aqui. A glicose é fonte de energia. Como assim, professora? A moeda é a glicose. Ela é produto da metabolização de várias estruturas de carboidrato, né? De sacarídeos, polissacarídeos. Então, quando eu chego na molécula de glicose, que é ela que segue o ciclo, né? Há um ponto de interconversão entre a molécula de frutose, mas a glicose é a chave, então ela é uma moeda, ela é uma fonte de energia. Agora, quando eu falo fonte de reserva, eu estou falando de quê? De glicogênio, de amido, isso é fonte de reserva. Então, quando eu esgoto fonte de energia e fonte de reserva em termos de carboidrato, opa, o organismo não tem de onde tirar, ele vai fazer o uso da segunda linha, que é tão energética quanto, que a gente já viu isso, por quê? Porque é uma cadeia de carbonos altamente reduzida, não tem água na estrutura dela, então que permite um grau de oxidação muito maior do que do carboidrato, né? E que só a oxidação dele, que ocorre no citossol, já produz tanta acetil-CoA que vai para o ciclo de Krebs, que já faz um trabalho fantástico, né? Já produz NADs, enfim, que são os lipídios. E o que é interessante dos lipídios? Açúcar, ele é oxidado em todas as células do organismo. Todas as células do organismo oxidam açúcar. Agora, os lipídios é interessante, eles são em fonte de reserva nos adipócitos, na forma de triglicerídeo, e quando o organismo precisa deles, eles são quebrados
lá nos triglicerídeos, eles primeiro vêm da alimentação, a gente usa o que vem da alimentação também em primeira mão, que seria a fonte de energia, que também é a forma de triglicérides, ali as quilomicrons, né, que levam isso, que é interessante lembrar que a quilomicron, ela só aumenta, a gente só consegue medir quilomicron logo após uma ingesta alimentar, né? E quando o organismo precisa dessa reserva de energia à base de lipídios, o que é fantástico isso, e tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, é que os lipídios eles vão ser oxidados no fígado. Então, tá aí mais uma importância que a gente tem que ter, mais um cuidado que a gente tem que ter com a estrutura hepática. E aí chegamos agora no que a gente quer, que é as proteínas. Então, as proteínas seriam o último nível, um nível de desnutrição, assim, a ponto de eu chegar e degradar. Como assim, professor? Então, se eu estiver degradando minha proteína agora, desnutrição, você tem dois quadros. Tem o turnover, que é o que a gente vai falar agora, que é reciclar. Eu preciso limpar, eu preciso estar renovando meus aminoácidos, né? Então, todo dia acontece esse ciclo de renovação de aminoácidos e de proteínas. Mas não que ela seja usada como fonte de energia. Não, ela é renovada, ela entra na produção de energia, mas ela não é a chave principal, porque eu estou comendo, estou me alimentando, mas ela precisa ser renovada, né? As proteínas. É a história de construir músculo e quebrar músculo, né? Agora, quando a gente está no quadro de desnutrição severa, aí sim, aí eu estou me autodestruindo. Então, o turnover, que é essa renovação de proteína tecidual, por dia, em média, a gente renova 400 gramas de proteína por dia. Esses 400 gramas é o que a gente tem de 2 aminoácidos. É muita proteína. Professora, quer dizer que eu estou perdendo? Não, não é que você está perdendo, você está transformando um em outro, né? Metabolizando, limpando aqui, não deixa eu recolocar uma nova molécula aqui e tal, e assim vai. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ter fonte, né? A outra situação que eu oxido aminoácidos, então, a primeira situação é fazer o turnover, que é algo normal, é fisiológico. A gente precisa renovar essas proteínas, né? Então, imagina proteínas de transporte, proteínas musculares, proteína da unha, do cabelo, né? Tá sempre ali crescendo. A gente precisa estar renovando essas proteínas, a queratina, né? E outra é quando eu tenho um excesso. Por exemplo, a gente tem uma relação de peso corporal para a quantidade de proteína por dia. Se eu não lembrar até aqui agora, mas eu coloco no comentário da aula para vocês, tá? E essa relação, mas ela não passa tipo de 10 gramas, de cada uma pessoa que tem, acho que 70 quilos. Eu não lembro aqui, mas eu vou ver na minha tabela ali nutricional. É algumas coisas de gramas, né, de proteínas por dia. Então, quando você sobrecarrega o organismo entende assim, se ele precisa só de tantas gramas por dia de proteína, você deu, vamos dar uma hipótese, ele precisa de 2 gramas por dia, você deu 10, não adianta, aquelas outras 8 vão ser quebradas, vão ser perdidas. Só as 2 é que vão ser utilizadas, entende? Então, ele respeita um equilíbrio, uma tolerância dele para o consumo de proteína. Não adianta ficar tomando aminoácido aí loucamente para crescer massa muscular, que não adianta, ele tem uma proporção que vai ser usada por dia. E a outra situação, que é o que eu já tinha explicado, né, ali primeiro, que é o jejum prolongado, né, que a pessoa quer perder, né, faz uma dieta só proteica, às vezes, aquela coisa toda, e também aquele quadro de desnutrição, que é o jejum, vamos dizer assim, forçado, e um quadro de diabetes descontrolado. O que que é isso? Vamos entender. Uma pessoa, quando está com diabetes descontrolada, que ela não, os níveis de açúcar dela estão lá, sei lá, 400 miligramas por decilitro, que é altíssimo, a pessoa pode ter um coma, né? Vamos dizer. Ela não toma insulina, não tem uma dieta regular, não faz nada. Bom, se está descontrolada, vamos pensar, o açúcar está indo para dentro da célula, a glicose, aí eu vou riscar aqui, você risca aí no seu caderno. A glicose está entrando na célula? Não, a glicose não está entrando na célula. Então, o que está acontecendo com os tecidos corporais e as células? Estão o quê? Com fome, né? Então, se elas estão com fome e glicose não está entrando, elas vão destruir o que tem mais fácil perto delas. Aí, lipídio pode vir a ser, mas lipídio depende também do metabolismo de insulina. É impressionante como a insulina também ajuda a quebrar, a fragmentar. E o que estaria mais próximo ali dentro das células? Proteínas. Tem muitas proteínas dentro da célula e começa a digerir as proteínas que tem ali dentro, né? Então, a pessoa ela vai entrando, dependendo ou não, no estado de caquexia. Não é à toa que uma pessoa, quando ela está num quadro muito assim, inicial, muito agudo da diabetes, muito descontrolada,
E vamos dizer assim, que a pessoa ela não é um obeso, a diabetes dela não foi induzida por obesidade, tem um magro diabético, né, que você sabe. Você vê que essa pessoa vai ficando muito caquética, né? Perde peso assim abruptamente. É por isso que a célula não está se alimentando, né? E a célula quer as fontes de energia. Então, espero que tenha dado para entender esses 3 pontos. Então, um é renovação diária, outra é quando eu como em excesso, eu tenho que oxidar, eu tenho que quebrar, e outros são quadros de jejum, né, prolongados, e a própria diabetes mellitus. Então, são 4 pontos aí que a gente avalia, tá? Bom, isso aqui é uma imagem, ela tem uma continuidade para baixo, eu fragmentei de um livro que eu tenho, que fala o início um pouco dessa oxidação dos aminoácidos. Essa aula ela não é complicada, gente, ela é uma aula muito tranquila. Comparado com todas as outras reações químicas que a gente já viu, a gente vai trabalhar sempre no mesmo estilo de molécula. Então, tá aqui um aminoácido, né? Vamos partir da molécula. Professora, por que tem hora que aparece esse H3+, e esse CO-? Professora, não teria que ser COH e NH2? Sim, mas isso aqui é o que a gente chama de uma ressonância elétrica. O que é isso? Como a amina ela tende a ser uma estrutura básica, né, segundo Lewis, e o ácido carboxílico uma estrutura ácida porque ele libera H+, esse H+, ele fica circulando aqui, ora ele está aqui, ora ele está aqui. Isso gera um equilíbrio elétrico na molécula. Por isso que tem hora que você vai ver esse H3+, e tem hora que você vai ver esse COH-. Então, a hora que é um ácido e uma base. Então, o aminoácido ele tem uma estrutura anfótera, tá? Ele se comporta tanto uma característica ácida quanto base. Então, o que sai daqui do aminoácido? Sai essa amina, não sai H3, sai amina, NH2, que reagindo com o ambiente, né, do organismo, ela recebe íons, íons H+, ou seja, essa reação aqui é uma reação em que libera amônia, né? Então, a retirada do grupamento amina de um grupo, de um aminoácido, gera amônia. Isso é uma regra, pode anotar, tá? E essa reação a gente vai te falar depois. Beleza, quando eu retirei o grupamento amina, automaticamente eu tive uma cadeia que sobrou. Então, tudo isso aqui sobrou. Tudo isso aqui que sobrou, que está em verde, que eu estou marcando para você, perdão, não mudei a cor. Tudo que está em verde veio para cá, ó, tá? E essa reação aqui, ela permite justamente o acoplamento, né, de um oxigênio aqui, que a gente vai ver essas reações mais na frente, ou seja, sinal que teve alguma estrutura aí de oxidação, enfim, né? Permite o acoplamento, então, de um grupamento de oxigênio, que aqui seria uma dupla, né, para ficar mais correto. E essa cadeia, essa sim é o que recebe o nome de um alfa-cetoácido. Lembra de alfa? Porque o carbono 1 é esse bem aqui. O carbono 2 é o carbono alfa. Então, tudo que sai daqui, esse pedaço todinho, passa a ser chamado de alfa-cetoácido. E, às vezes, esses alfa-cetoácidos, eles têm nomes característicos. Então, por exemplo, o oxalacetato, ele é um alfa-cetoácido de algum aminoácido. O glutamato é o alfa-cetoácido de algum aminoácido. Então, tudo que a gente viu, na maioria das vezes, ali no ciclo de Krebs, aqueles ácidos carboxílicos, eles são alfa-cetoácidos de um aminoácido. Então, nossa, professora, peraí, clareou a minha cabeça. Então, significa dizer que está tudo interligado? Tá tudo interligado. E o objetivo do alfa-cetoácido é gerar CO2 e água. Onde é que a gente já viu isso, turma? Lá no metabolismo dos carboidratos, lá no metabolismo dos lipídios. O objetivo é sempre gerar CO2 e água. Isso aqui é produto de quê? Combustão, ou seja, todos estão queimando. E essa reação aqui é interessante, isso também tem que fazer a diferença. Tudo isso aqui que a gente está vendo, essa reação que a gente acabou de ver, ela ocorre em vários tecidos. A mesma coisa também está acontecendo para a glicose. O lipídio que é muito mais seletivo, né? O fígado é que tem aquele complexo enzimático que ajuda demais, né, na degradação do fígado. Então, ocorre em vários tecidos, ó, também no fígado, nos músculos, no rim, no cérebro, adiposo, intestino, e aí vai. É muito semelhante também dos carboidratos, tá? E aí, o que é interessante, só que essa amônia, ela não consegue ser excretada. O aminoácido sai na forma de amônia, mas ele tem que ser transformado em ureia. Agora sim, isso ocorre exclusivamente onde? No fígado, tá? Isso aqui é o que a gente chama do ciclo da ornitina.
Então, olha mais uma responsabilidade para o fígado. Os corpos cetônicos, que também esses alfa-cetoácidos geram, vão ser degradados onde? Lá no fígado, porque é estrutura de gordura. A glicose, ela vai para o fígado para ser armazenada na forma de glicogênio. E assim também pode ser metabolizada, o que precisa. Então, você vê como as vias se comunicam? Continuando essa mesma figura, então a gente tem que tipos de produtos a gente vai ter dessa cadeia carbonada. Quando eu falar cadeia carbonada, anote aí, eu estou falando de alfa-cetoácido, carbonos. Então, cadeia carbonada. Que tipos de produtos ele gera? A gente já está tendo um spoiler aqui, ó, corpos cetônicos, glicose, vamos ver aqui. Então, que tipos de produtos são gerados na degradação dessa cadeia carbonada? Glicose, a gente já viu, tá? Corpos cetônicos, eles vão formar corpos cetônicos. Então, professora, significa dizer que o produto do metabolismo de aminoácido forma corpo cetônico, e o corpo cetônico pode formar gordura? Pode. Seria mais ou menos assim, tá? E aí também, ao mesmo tempo, então assim, ou eu posso ter um alfa-cetoácido que forma só glicose, que tem nomes específicos para esses alfa-cetoácidos, são glicogênicos, vamos dizer assim, ou eu posso ter alfa-cetoácido que forma só corpo cetônico, que são cetogênicos, ou eu posso ter um alfa-cetoácido que a cadeia carbônica dele permite formar glicose e corpo cetônico junto, tá? Ou seja, de alguma maneira, eles vão formar glicose ou corpos cetônicos. Então, se a gente pergunta quais são os produtos do metabolismo, né, da degradação de corpos cetônicos, da degradação de cadeia carbonada, glicose e corpos cetônicos, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos lá. A degradação da cadeia carbonada dos aminoácidos, produtos de degradação. Bom, se forma glicose e corpos cetônicos, ambos têm que formar o quê? Piruvato. E a gente já viu que o piruvato é convertido em acetil-coenzima A e que ele vai para o ciclo de Krebs. Então, é sinal que vai entrar no Krebs aquelas moléculas. Se formou piruvato, vai entrar no Krebs, né? Eles geram produtos eles geram o piruvato, que é o iniciador do Krebs, mas eles também geram os intermediários do Krebs, ou seja, ele entra tanto pela via principal, os produtos de degradação dos aminoácidos, formando piruvato, por conta da glicose, dos corpos cetônicos, e ele também entra por vias colaterais, então ele entra de duas maneiras, uma via principal e uma via colateral. Professora, qual seria essa colateral? Porque ele entra no ciclo, ali no que a gente chama de compostos intermediários, tá? Então, vamos lá, relembrando alguns intermediários, né? Até fico aqui com o meu mapinha, porque realmente você tem esse mapa como parâmetro. Então, a gente tem aí o alfa-cetoglutarato, que a gente tem esse alfa-cetoglutarato lá no meio ali do ciclo de Krebs, saindo ali do estágio de oxalosuccinato, né? E aí a gente tem o oxaloacetato, que é logo o carro-chefe, né? O iniciador ali do ciclo de Krebs, que quando ele se complexa com a acetilcoenzima A, eles formam ali o citrato, né? Então, olha aí, nossa, professora, então significa dizer que a degradação de um aminoácido está formando alfa-cetoglutarato? Sim, é um alfa-cetoácido. Forma oxalocetato? Sim, o oxalocetato também é um alfa-cetoácido. Lembra, ele perdeu o grupamento amina. Succinil coenzima A, olha aí também que a gente tem esse momento da succinil, que já está mais ali para o final do ciclo de Krebs. E o fumarato, que é a última molécula, que é aquela que já está com 4 carbonos, que quando recebe acetil-CoA, ele se transforma de novo numa molécula de 6 carbonos. E a própria acetilcoenzima A. Então, assim, olha o quanto o aminoácido se comunica com o ciclo de Krebs. Acho que ele se comunica até muito mais diretamente de várias vias do que os lipídios. Então, assim, se eu cheguei no nível de degradar tão profundamente proteína, realmente meu organismo está precisando de muita energia, né? Então, você vê o quanto, quando a questão para essa oxidação é realmente para me manter vivo, né? Agora, quando é turnover, né, que é renovação diária, aquela coisa aí já é diferente. Quando é por excesso, aí também já é diferente, tá? Então, quais são os destinos dessas cadeias carbônicas? Está aqui, ó. É tudo que a gente já te falou. Não tenham medo dos mapas, olhem as legendas, está aqui, ó. Então, aquilo que eu tinha falado para vocês. Quando uma cadeia carbônica ela é glicogênica, ou seja, está meio clarinho, mas tudo que está em rosa significa dizer que esses aminoácidos, quando perdem o grupamento amina, deixam a cadeia alfa cetogênica, né, deles, a cadeia carbonada,
Essas cadeias carbonadas que ficaram, elas tendem a formar que tipo de produto de degradação? Glicose. É isso que está querendo dizer para a gente esse mapa. Então, todos esses aqui que são rosinhas, ó, estes aminoácidos são formadores de glicose. As cadeias carbonadas formam glicose. Tudo que está em azul seriam aminoácidos que formam corpos cetônicos, são cetogênicos. Então, a gente vê que a demanda de aminoácidos que formam glicose é muito maior, tá? Então, você entende assim, ó, uma sobrecarga de aminoácidos, uma parte ele vai degradar, o restante ele vai fazer formar reserva, ou ele vai degradar na forma de glicose, ou ele vai fazer reserva de glicose, vai formar glicogênio. Então, você está vendo que o excesso de qualquer macromolécula eu posso depositar no meu organismo, e às vezes a gente até intercambia isso com aumento de peso, às vezes. Então, por isso que tudo tem que ser muito bem equilibrado, né? Não adianta viver só de proteína, ou só de lipídio, ou só disso. Tem momentos para isso muito específicos. Por exemplo, pessoas que estão em alto grau de obesidade, que precisam perder peso para fazer bariátrica, aí sim a dieta dessas pessoas tem que ser uma caloria muito controlada e tem que ser muito proteica, porque ela tem muita gordura para ser queimada. Então, se ela se alimenta de proteína, aquela proteína, ela vai nutrir a pessoa para aquele momento, mas as células dela entendem assim, caramba, eu preciso de energia, eu preciso de energia. De onde ela vai tirar energia? Primeiro, do açúcar, né, que ela tem no organismo dela em reserva, e do lipídio. Então, ela vai pensar, por último, em ir na proteína. A proteína vai ser só ali para dar aquela energia para ela naquele momento, né? Mas o que ela vai buscar depois de fonte de energia é o que está lá reservado há muitos anos na obesidade que ela está vivendo. Então, existe quadro muito específico para você ter uma dieta muito restrita, ou de proteína, ou uma dieta cetogênica, que é só de gordura, né? Enfim. Então, o que eu acho fantástico aqui, ó, é a entrada deles no ciclo. Ó, por exemplo, esses aminoácidos aqui, arginina, glutamina, histidina e prolina, elas são convertidas todas no alfa-glutamato, que é um alfa-cetoácido. Então, ele é o precursor, vamos dizer assim, do alfa-ketoglutarato, né? Então, o glutamato é o aminoácido, tá? Que quando perde o grupamento amina, o grupamento amina sai, ele fica em qual tipo de alfa-cetoácido? Alfa-cetoglutarato. Quando esses aqui perdem grupamento amina, eles ficam em qual tipo de alfa-cetoácido? Succinil-coenzima A. Então, assim, aí se vocês perguntam, professor, então significa dizer que o succinil-co é o alfa-cetoácido da isoleucina, metionina, tironina, valina? Isso, tá? O fumarato é o alfa-cetoácido da fenilalanina e da tirosina? Isso, tá? Isso aqui é o ciclo de Krebs. A gente vai ver mais no final da aula que isso aqui forma uma bicicleta. São duas rodas, então tem o Krebs aqui embaixo, e teria o metabolismo aqui da glicose, e a gente vê o quanto eles se comunicam, né? A bicicleta tem o varão, né, que comunica as duas rodas, a gente vai ver isso mais na frente. E aqui, esses aminoácidos também, aqui tem momentos em que eles vão formar corpos cetônicos. Então, você pode ver que tem aminoácido que se repete, que ele, ou seja, ele tem as duas funções, porque a cadeia é muito grande, às vezes. Lembra que a gente conversou já? E aí, então, esses aminoácidos, o alfa-cetoácido deles forma esse alfa-acetil-CoA, né? Que é um precursor da acetil-CoA, e que a acetil-CoA formando citrato, se unindo com oxalacetato, forma citrato, e segue o ciclo de Krebs e mais energia. Então, eu acho que deu para entender, né? Acho que deu para ter uma boa visão nesse quadro aqui. Aqui estão os 8 aminoácidos, né? Os 20 desses 8 são essenciais, que é aqueles que a gente não consegue adquirir na alimentação, que a gente não produz, que a gente tem que adquirir na alimentação, perdão, corrigindo. Tá? Então, aí a gente avança. Então, vamos lá, vamos começar o processo de oxidação desse aminoácido e produção de ureia. Lembra que já ficou bem claro por que a gente falou que tem que produzir ureia, por conta dessa polaridade que eu preciso dessa molécula para ela ser excretada. Então, a urina, ela tem uma estrutura muito polar, então todas as moléculas que vão sair ali, elas têm que ter uma característica muito polar, e a amônia não tem essa característica polar, então por isso que tem que ser convertida em ureia. Então, tá aqui a estrutura do aminoácido, né? Tá aqui o grupamento, ele vai ser eliminado totalmente ou reutilizado, tá? Eliminado na forma de ureia. Ou reutilizado para formar outras estruturas proteicas, tá? Aqui a cadeia, né, principal, uma cadeia lateral, enfim, o carbono alfa, o grupamento, esse mais precisamente, lembra que eu falei, é aqui que ocorre a oxidação, porque é aqui que tem ressonância elétrica. Onde tem ressonância elétrica é muito mais fácil para ser oxidado, ou seja, perder esse hidrogênio, né, descarboxilar, sair CO2, sair água,
Aqui a gente tem essa estrutura mais fácil. Então, quais são os tipos de excretas que a gente pode ter nitrogenadas? Professora, quando eu falo nitrogenadas, eu estou falando de quem? Daqui, ó, do grupamento amino. Então, esse grupamento amina, quando sai, a gente já viu da carbonada. Vamos lá, relembrando. Que tipo de excretas a gente tem da carbonada? Pode ser ketogênica ou glicogênica, beleza? Que tipo de excretas a gente tem agora do grupamento amina? Tem vários. Os animais são até divididos em grupos. Eu acho que você deve lembrar disso aqui das suas aulas de biologia, no cursinho, enfim. Que os animais são divididos em amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos. Nós, mamíferos, estamos aqui, ó, ureotélicos. Nós não excretamos amônia, nós excretamos ureia e um pequeno traço de ácido úrico, que é muito comum a gente encontrar na urina. Quando você faz um exame de urina, você tem ali ácido úrico. Esse ácido úrico, às vezes, é por um excesso de consumo, né? De determinados grupos de aminoácidos, somente carne, né? E às vezes esses ácidos úricos se depositam nas articulações das pessoas quando elas já têm tendência a alguns padrões de doenças reumáticas que prejudica mais ainda o quadro desse reumatismo, dessas articulações, levando ao depósito desses cristais nessas articulações. E aí a pessoa tem que ter um controle alimentar, né? Para conseguir reverter esse quadro, associado também a outra terapêutica. Então, tá aqui a gente tem a estrutura de um aminoácido, né, as bases nitrogenadas. Então, tanto o aminoácido, então, onde a gente encontra essas fontes de nitrogênio? Em todos os aminoácidos e nas bases nitrogenadas. Aquelas lá do DNA, professora, aquelas lá do DNA. Então, de onde vier deles, ou forma amônio, ureia ou ácido úrico, dependendo do grupo, né, desses organismos. É só você pensar aqui uma coisa. Todos os seres amoniotélicos, a maioria deles são muito aquáticos, ó, né? Então, assim, por quê? Porque essa amônia não está no organismo, assim, não pode ficar guardada no organismo deles, eles eliminam direto para o meio ambiente, né? Então, precisa de muita estrutura aquosa, muita água para excretar amônia, e não é o nosso caso, nós não somos seres aquáticos, né? E ela não teria essa polaridade, né, compatível para o nosso organismo. Quais seriam as etapas para a eliminação do grupo amina, o amino? Então, primeiro de tudo, é removê-lo, ele tem que ser removido do aminoácido, ele tem que ser levado para o fígado, porque lá no fígado, esse grupamento amino de amônia, ele vai ser convertido a ureia. A mitocôndria, de novo, é sempre a organela-chave para tudo isso. Então, esse grupamento amino tem que entrar na mitocôndria, porque lá vai ocorrer a preparação desse nitrogênio que está nesse amino para ir para o ciclo da ureia, tá? E aí a gente chega no ciclo da ureia, que é o que vai fazer realmente a eliminação dessa ureia, ou o que não foi para o ciclo da ureia vai ser reutilizado, tá? Então é muito simples, retirou, vai para o fígado, vai para a mitocôndria, para que lá ele possa ser preparado, então, para entrar no ciclo da ureia. Então, quais são as reações envolvidas no metabolismo, né, desse aminoácido? Tem várias reações, esse aqui é o nome que a gente dá mesmo para a reação, assim como tem uma reação de oxidação e redução, reação de hidrólise, né, que a gente foi vendo, reação de síntese. Aqui também tem reações muito específicas e muito características dos grupamentos amino. Então, transaminar é trocar, né, é transferir grupamento amino de um aminoácido para o outro. Desaminar seria tirar grupamento amina. Transmetilar seria justamente também transferir essa metilação. Transferir grupamentos sulfatos, transferir amida, descarboxilar seria retirar CO2. E a desidrase, eu até pesquisei aqui, gente, mas se eu não lembrar aqui agora, eu vou colocar para vocês também lá na descrição do vídeo. Mas não é a ver com água, não, tá? Eu só esqueci qual é o agrupamento funcional da desidrase. Não sei se... Eu esqueci. Não vou falar aqui bobagem, mas às vezes a gente esquece. E eu coloco na descrição do vídeo, tá? Bom, e qual seria o fluxo do nitrogênio dos aminoácidos para a ureia? Então, né, como é que esse nitrogênio vai, né? Então, aqui a gente tem em verde alguns aminoácidos que sofrem transaminação.
E às vezes você pode ver que esse mesmo aminoácido que sofre transaminação, né, ele pode também sofrer outras reações. Mas a reação de transaminação, essa de troca de aminoácido, é muito importante. E todos esses aminoácidos em verde aí, por exemplo, quando transaminam, formam glutamato, né? E aí o glutamato, ele é um carro-chefe, né? Ele é um alfa-cetoácido muito característico para o ciclo de Krebs, que ele pode, dali, seguir transaminando de novo para formar aspartato, ou ele pode ter ação da glutamato desidrogenase, que aqui é o foco. Quando eu formo glutamato, eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu vou desidrogenar o glutamato literalmente para formar essa amônia para seguir para a ureia, para eu destruir a ureia. Ou ao mesmo tempo também que eu estou desidrogenando, eu posso estar transaminando ele formando aspartato. E esse aspartato, por sua vez, também consegue formar ureia. Existem alguns aminoácidos que não transaminam, como a lisina e a prolina, que eles migram direto para glutamato, né? E outros que sofrem também reações só de desaminação e transaminação também que migram para glutamato. Então, glutamato, você pode ver que ele tem a oportunidade de seguir dois caminhos. Então, por isso que é importante formar glutamato, né? Porque tendo glutamato, eu consigo chegar no ciclo da ureia, seja via glutamato desidrogenase, ou seja, via transaminação, tá? A gente consegue chegar no ciclo da ureia. Isso aqui é bem legal. Então, transaminar e desaminar. Vamos lá. Esse aqui é o aminoácido, aqui, ó. Já sabe por que tem essa carga positiva e negativa, por conta da ressonância. Quando eu desamino, se eu tiro esse grupamento amina, que é o que aparece aqui, ó, desaminei, eu tirei, eu vou formar o quê? Então, por exemplo, se eu tinha aspartato como aminoácido, que é o que a gente viu aqui, ó, aspartato é um aminoácido, certo? Derivado ali pela transaminação do glutamato. Aqui é transaminar, ou seja, a mudança do grupamento amina do glutamato para a estrutura, né, do aspartato formou aspartato, né? Então, transferir o grupamento amina desse glutamato para um alfa-cetoácido específico forma um aspartato. Seria isso. Então, tá aqui, ó. Qual é o alfa-cetoácido específico? É o oxalacetato, tá? Então, aqui, ó. Se eu retiro esse grupamento amina do aspartato, eu formo que tipo de alfa-cetoácido? Oxalacetato. Deu para entender? Vamos voltar? Se eu retiro o grupamento amina do aspartato, sai a amina. Fica aqui, qual alfa-cetoácido? Oxalacetato. Então, você pode pensar assim, professora, se eu adicionar de novo a amina no oxalacetato, eu formo quem? Aspartato. Beleza? Deu para acompanhar? E esse aspartato, ele segue o ciclo da ureia. Então, assim, antes de ser aspartato, aqui eu tinha oxalacetato. Quando eu tirei a amina daqui, levei para oxalacetato, eu formo o quê? Aspartato. É isso aqui que essa reação quis dizer, porque aqui ela está muito resumida. Mas é agora, quando eu trago para cá, eu acho que clareia a sua cabeça. Aí, uma outra situação que acontece. Se isso aqui é um aminoácido, beleza. Aí, quem determina que é um aspartato, gente, é a cadeia lateral. Quem determina que é a alanina é a cadeia lateral, porque isso aqui é um grupo comum para todo mundo. Quem diz que é glutamato também é cadeia lateral. Então, assim, se eu chego aqui, é o aminoácido alanina, porque a cadeia lateral me diz isso. Eu tiro o grupamento amina dela. Que alfa-cetoácido eu formo quando eu tiro a alanina? Piruvato. Tá? Por isso que é alanino transaminase pirúvica, ALT. Lembra aí de uma enzima que é muito comum a gente pedir nos exames de atividade hepática, a ALT, né? E a AST, né? Enfim. Então, o aminoácido alanina, ele sempre tem como produto de alfa-cetoácido piruvato. E o glutamato? Se eu retiro o grupamento amina do glutamato, quem me diz que ele é glutamato é a cadeia lateral. Qual alfa-cetoácido eu formo? Alfa-cetoglutarato. Então, se eu readicionar a amina em todos esses, a seta mostra que isso é uma via de mão dupla, eu reabasteço o organismo de novo com esse aminoácido. Então, daí você já tira uma ideia. Se eu tenho excesso de aminoácidos, muitos já foram quebrados, mas eu estou com excesso deles, eles vão lá para o Krebs, se complexar nos seus alfa-cetoácidos e formar mais aminoácido. E não adianta. Ou eu vou guardar reserva disso, ou eu vou ficar fazendo turnover disso. Eu vou renovar, vou quebrar, né?
Então, isso aí entra no quadro do turnover, né? Está renovando os aminoácidos. Então, aquilo a gente viu de desaminação. Essa reação foi desaminar. Eu desaminei, eu tirei a amina, por isso eu formei alfa-cetoácido. Agora, quando eu transamino, aqui é bacana. E esse quadro, ele mostra uma transaminação dupla, tá? Ai, meu Deus, professor, eu nem aprendi a simples, vou aprender a dupla. Não. Aí você entende quando um amino sai de uma molécula, quando ela vai para outra, ela já está formando um novo aminoácido, e esse também é capaz de formar um outro novo. Então, vamos com calma. Aqui a gente tem algumas enzimas que vão fazer o intermediamento desse processo. Então, a ALT, que é conhecida também como TGP, transaminase glutâmico, pirúvica, o alanino transaminase, né? O alanina transaminase, ou a transaminase glutâmico pirúvica. É a mesma enzima. Quando eu falo transaminase glutâmico pirúvica, opa, tem piruvato, tipo assim, na molécula, já pensa assim, né? E se eu falo glutâmico, já tem glutamato. Se eu falo alanina, transaminase, já tem o grupamento alanina, então aí você já lembra. E a alanina sempre gera piruvato, então, senão tem piruvato aí na molécula, né? O nome mais utilizado hoje é a ALT, né? Mas tem muitos ainda com padrão TGP. Então, vamos lá. Ela é uma alanina, então age sobre alanina. Ou ela é uma glutâmico pirúvica, age sobre piruvato, por isso que ela tem esses nomes. Então, e esse aqui é o aminoácido. Quando ele transamina, olha, eu vou transaminar, eu vou transferir temporariamente meu aminoácido para algum alfa-cetoácido. E quem é o alfa-cetoácido que capta, né, que pega esse aminoácido da alanina? Seria o alfa-cetoglutarato. Ele pega esse, deixa eu pegar a caneta aqui que é melhor, para você entender. Então, aqui a gente tem o grupamento amina, tá, gente? Pronto. Esse grupamento amina, ele vai ser transferido temporariamente para esse alfa-ketoglutarato. Quando ele é transferido para esse alfa-ketoglutarato, por ação de um complexo enzimático chamado de piridoxal-fosfato, ele forma glutamato. Opa! Calma lá, professor, peraí. Pera. É porque o transaminar, ele envolve sempre dois alfa-cetoácidos. Aquele que vai ser o produto, por conta de eu ter transaminado, tipo assim, a molécula A está aqui, né? Essa tem um amino. Quando ela tira, ela transfere o amino dela para um fulano qualquer, não usa esse fulano, só pensa um fulano qualquer. Ela forma o ciclano, que é o produto. Então, tipo assim, toda vez que a alanina transferir ou desaminar, ela sempre vai formar piruvato. É o alfa-cetoácido dupla dela. Então, a alanina e piruvato andam juntos, tá? Então, professor, isso é uma regra? Isso. Toda vez que a alanina transaminar ou desaminar, ela vai formar piruvato. Aí você pode perguntar, tá, mas quando ela desamina, ela manda esse grupamento amina para quem? É uma boa pergunta. Ou quando ela transamina, ela manda para quem? Quando essa aminação complexa com alfa-ketoglutarato, o alfa-ketoglutarato unido a um amino, ele forma que tipo de aminoácido agora? Glutamato. Beleza. Professor, e o piruvato vai para onde? Ou ele se reconverte em alanina, como a gente está vendo aqui na série, ou ele pode até seguir o ciclo de Krebs, galera, tá? O que o organismo precisar no momento. Se for um organismo saudável, que está só oxidando ali, beleza. Aí o glutamato continua a novela aqui, tá? Do SBT de 4 horas da tarde. Fica sempre se repetindo a mesma coisa. Então, o glutamato, ele agora, o mesmo raciocínio, o professor, ele tem um grupamento amina que ele ganhou lá em cima, isso. Ele vai transferir esse grupamento amina para um alfa-cetoácido, que é o oxalacetato. Bom, toda vez que o glutamato transamina ou desamina o glutamato dele, ele forma qual alfa-cetoácido? Alfa-ketoglutarato. Ou seja, professora, voltou, você está vendo? É intercambiável. Por isso que eu digo que é a novela do SBT de 7 horas da tarde. Que é Leopoldo, Maria Regina, sempre aquelas coisas, aquele amorzinho lá de perseguição, né? Aquelas novelas mexicanas lá. Então, quando o glutamato retira sua amina, né, ou desamina, quem complexa ela de novo? O oxalacetato, por ação do piridoxal-fosfato, que é proveniente de uma enzima vitamina B6, né? Eu vou formar aspartato. Opa, gente, esses nomes aqui, ó, tudo isso tá onde, galera? No ciclo de Krebs.
O tempo todo formando intermediário para o Krebs, tá vendo? E aí formei alfa-ketoglutarato. Professor, eu posso voltar isso aqui tudinho? Pode. Agora, qual é a enzima que faz isso aqui, ó? É a transaminase glutâmico, oxaloglutâmico, como fala, né? Por quê? Porque aqui tem oxalacetato. Ou é aspartato, aqui, ó, transaminase, tá? Então, isso aqui é muito bacana, muito importante. O nosso fígado está fazendo isso aqui o tempo inteiro, tá? Então, mais um motivo de cuidar do fígado. Quando esse complexo hepático está danificado, a gente não consegue metabolizar esses aminoácidos todos. E a gente pega essas enzimas em alta quantidade no soro. Então, é sinal que o fígado está danificado, tá? E qual seria esse papel do glutamato nesse metabolismo intracelular dos aminoácidos? Então, assim, o glutamato ele é o carreador principal, tá? Do grupamento amino. É isso. Se eu for voltar aqui rapidamente nos slides anteriores, aqui, ó. Ele é um ponto de conversão assim, muito característico, ele é a chave, né, vamos dizer assim, de entrada do ciclo de Krebs, né? Então, qual seria esse papel no metabolismo? Então, a gente tem, por exemplo, qualquer alfa-aminoácido, né, tá aqui o grupamento amino, que quando ele desamina, ele, por exemplo, liberando para o alfa-ketoglutarato, automaticamente eu formo o quê? Glutamato, tá? E uma aminotransferase reversa seria também a mesma coisa. Se eu tiro o grupamento amina daqui e dou para esse alfa-cetoácido, eu formo um alfa-aminoácido. Então, assim, ele é um ponto um ponto comum, vamos dizer assim, tá? Então, ele tem um papel central. O glutamato, ele assim, o aminoácido, vamos dizer assim, central desse processo de aminotransferase, tá? Então, ele centralizar as reações em um só aminoácido, tá? É isso que a gente tinha falado. Então, é melhor centralizar em um do que ficar fazendo vários aminoácidos, né? Então, o glutamato, ele não existe na minha alimentação. O glutamato, ele é produto de transaminação. Então, acho que pode gravar essa frase. O glutamato, ele não é fruto da minha alimentação, ele é fruto da transaminação. Então, olha, todos esses aminoácidos vão transaminar, porque eles se centralizam em um só. Então, todo mundo vai transaminar para glutamato, tá? Porque ele segue a via direta para formar ureia. Ou com glutamato deshidrogenase, ou continuando o processo de transaminação, tá? O objetivo dele é centralizar. Então, vamos lá. Já que a gente chegou no glutamato, que ele é o produto da transaminação de todos aqueles aminoácidos, ele centraliza. Existe um complexo enzimático que trabalha ativamente nele, assim como existe aquele complexo enzimático perfeito lá do piruvato para acetil-CoA, né, que são 3 padrões de enzima ali, que é a piruvato deshidrogenase. A gente viu o quanto é importante aquele complexo, aqui também seria o mesmo fator. Então, a GDH, que é a glutaminase, glutamato deshidrogenase, ela é uma enzima extremamente importante, né, de regulação alostérica, que a gente já explicou isso para vocês em aulas anteriores. Então, ela tá em todos os tecidos da mitocôndria, né? Ela é uma reação aqui de reversibilidade, ela não é irreversível, como alguns pontos que a gente viu lá do ciclo dos carboidratos. Ela é enzima específica, ela age só no substrato glutamato. As coenzimas que somam a sua melhor ação é o NAD+, e o NADP, então são fontes tanto de redução, né? Então, significa dizer que se eu tiver excesso de NADH e NADPH, bloqueia a ação dela, porque eu estou com um quadro energético muito grande. Ela é uma enzima de muita alta atividade, ela está trabalhando o tempo todo. Ela é alostérica, ou seja, regulada pelo nível energético da célula. Então, se eu vou ter muito ATP, muito NADH+, e muito NADPH, a célula entende que eu estou com saldo energético exagerado e que eu não preciso estar oxidando aminoácidos para obter essa energia, tá? Então, são informações bem importantes da GDH. Então, vamos lá. Glutaminase, glutamo deshidrogenase, né? Ou glutamato deshidrogenase, né? Então, é isso aí. Glutamato deshidrogenase, a regulação da sua atividade ocorre como? Então, isso aqui é muito importante. Tá aqui, ó. Então, se ela tem um saldo energético muito grande, quando a gente fala em energia, a gente fala de ATP. Então, se eu estou com saldos, vamos dizer assim, estimulado por ATP e GTP. Então,
Se eu tenho muito ATP e GTP, significa dizer que eu estou com saldo energético alto, né? Então, quando eu tenho um grupamento amina agindo com alfa-cetoglutarato, eu uni esses dois, isso aqui veio uma transaminação, eu formei glutamato, tá? Então, nessa via aqui que eu formei glutamato, o que está dizendo que pode inibir essa via? Essa seta é uma seta de inibição. Quando ela é assim, ela é de inibição, tá? Eu inibo esta via se eu tiver muito ATP. Se eu tiver muito ATP, eu tenho um feedback, vamos dizer assim, negativo. Muito ATP me faz bloquear a produção de glutamato, tá? Esse seria o raciocínio, ok? E o contrário, glutamato, né, desaminando, liberando a amina e formando o seu alfa-cetoácido, que seria um alfa-ketoglutarato. Quando eu volto para esse nível, o que que me bloqueia isso? Na verdade, o que que me estimula, né? Esse fator aqui, que pode... aqui seria eu ter o quê? Se eu tenho pouco saldo energético, né? Eu estou com pouco saldo estimulado por ADP e GTP. Se eu estou com ADP, significa dizer que eu estou com pouco ATP, né? Então, ocasionalmente, eu preciso estimular mais energia. E uma maneira de eu estimular mais energia é produzir alfa-cetoglutarato, porque ele vai para onde? Para o ciclo de Krebs. Ok? Então, esse mecanismo aqui, para eu formar vim de alfa-cetoglutarato para glutamato, ele é estimulado por muito ATP, né? Que eu preciso formar energia. Vou retificar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Apaga tudo que eu expliquei ainda agora. É que eu fui pela seta, né? Quando eu formo muito glutamato, eu estou sendo estimulado por um excesso de ATP, tá? Quando eu faço o caminho contrário, ou seja, eu tenho que formar mais alfa-cetoglutarato, é porque eu estou com pouco saldo de ATP. Se eu estou com pouco saldo de ATP, eu estou com mais ADP, significa dizer que eu tenho que produzir mais alfa-cetoglutarato para poder ir para o ciclo de Krebs. Tá? Então, se o organismo entende que ele está com um ótimo saldo energético, ele forma glutamato. Tá? Mas se ele está com pouco saldo energético, ele forma cetoglutarato. Ok? Então, essa é a maneira também de um dos mecanismos de regulação, tá? Dele. E aí, o que é interessante também aqui, ó, eu formo muito NADH. Quanto mais NADH eu formo, mais potencial oxidativo eu vou ter. Então, mais eu vou para a cadeia transportadora de elétrons também, ok? Então, ao mesmo tempo que eu preciso, o excesso de ATP também me bloqueia, né? Então, se eu já estou com muito ATP, ele também pode bloquear e mandar parar a produção de glutamato, ok? Então, ali a gente viu as fontes, né, das cadeias carbonadas, e agora aqui quais seriam as fontes de amina, né, de amônio. Então, o glutamato é uma fonte extremamente onde todos os aminoácidos são convertidos, são centralizados em glutamato. Aí, desses aminoácidos transaminados centralizados em glutamato, a gente tem a glutaminase, o glutamato desidrogenase, que vai converter em amônia, mas não só de glutamato vive o homem, vamos dizer assim, né? Vem a amônia. Não. Vem também das purinas e pirimidinas, vem de outros compostos nitrogenados, vem da própria glutamina, que é um aminoácido também muito interessante, vem também ali da fermentação bacteriana que existe no nosso intestino, gerando ureia. Então, todas as fontes de amônia que temos, elas não vêm exclusivamente só do glutamato. Existem outras fontes também. Tá? Então, fica aí a dica. E essa toxicidade da amônia? Então, o objetivo é livrar a célula desse excesso de amônia, que a gente não excreta, como? Fazendo uma aminação redutiva do alfa-cetoglutarato através da glutaminase, do glutamato desidrogenase, né? Ou seja, desidrogenando ele e reduzindo, né, essa amina,
de amônia para ureia, né? E a conversão desse glutamato também em glutamina, através da glutamina sintetase. Por quê? Porque uma vez eu bloqueando esse glutamato, eu não consigo retirar mais amônia dele, né? E aí retirar mais amina e formar mais amônia. A glutamina já não teria esse papel. Quando chega em glutamina, a reação tranca, né? Enquanto eu tiver glutamato, eu vou estar produzindo amônia, vamos dizer assim. Então, o alfa-cetoglutarato mais o grupamento amina forma glutamato, que a gente viu usando um poder redutor aqui, né? Introduzindo hidrogênios. Esse glutamato, ele é precursor para o ácido gama. Nossa, gente, esqueci aqui o nome agora. Os GABAs, né? Que são aminoácidos, né? Que agem nas nossas transmissões nervosas, né? E que, se eu tiver um excesso disso, eu posso ter um coma hepático, né? Então, a maneira da gente não ter esse excesso desse glutamato no organismo é convertê-lo em glutamina, tá bom? Através de como? Aqui a gente tem um fornecimento de energia, né, de um certo modo, e esse amônia que estava aqui, esse grupamento amina, vai ser, então, carreado agora por essa glutamina. Realizando esse processo, a gente consegue, então, ter essa depressão e redução na síntese de ATP. Esse inibidor aqui, esse GABA, ele é um neurotransmissor muito inibitório, né, das transmissões nervosas, então eu reduzo isso também, e, consequentemente, a gente passa a ter, então, enquanto que o glutamato já é um neurotransmissor muito excitatório, né, então, enquanto ele já excita demais as coisas, o GABA já inibe. Então, a gente consegue ter transformar essa amônia, tirar essa amônia do organismo, a gente consegue também bloquear esses efeitos colaterais, tá? Tanto do GABA quanto do glutamato. Então, as principais formas de transporte para a amônia é na forma de glutamina, que é o que a gente estava vendo aqui, ó. Essa amônia vai ser transformada na forma de glutamina. Ela vem para cá para ser carreada, né, para evitar esses efeitos colaterais do excesso dela no organismo. E também na forma de alanina, que é aquela lá da alanina transferase, né, do metabolismo do músculo em exercício. Aí, no caso, a glutamina, ela vem de um metabolismo dos tecidos, né, dos aminoácidos para o fígado, de qualquer tecido, e a alanina, ela vem do metabolismo do músculo para os tecidos. Então, olha, aqui a cadeia lateral, ó, da alanina, CH3, aqui o grupamento ácido carboxílico, aqui o grupamento amina, aqui o amina, ácido carboxílico, olha a cadeia lateral da glutamina, né? Então, quem faz a diferença no aminoácido é a cadeia lateral. Então, a glutamina é o transportador de amônia, glutamina e alanina, né? A glutamina é oriunda de todos os tecidos e a alanina dos músculos. Então, esse aqui é o ciclo que mostra um pouquinho. Então, o transporte de amônia pela glutamina e pela alanina. A glutamina, ela traz de todos os músculos, né, que a gente possa, todos os tecidos, e a alanina, mais exclusivamente do tecido muscular, para ir para o fígado, né? Aqui só mostrando, né, a proteína que foi quebrada, aminoácido, e o grupamento amônia. Como é que geralmente esse grupamento é transportado? Na forma de glutamato. Quando ele é desaminado, ele forma alfa-quetoglutarato. E essa desaminação aqui justamente converte o aminoácido em alanina. E a alanina consegue sair e migrar pela circulação sanguínea e ir para o fígado. E lá ela refaz o ciclo novamente. E ela, formando uma vez piruvato, ela pode formar glicose e armazenar no fígado. Ou essa glicose vai para a circulação sanguínea e forma e volta para alimentar os músculos, né? Então, esse é um ciclo bem... Esse aqui seria o da alanina, né? Que é essa interconversão entre a estrutura muscular e o fígado, que a gente já viu essa interconvenção. Então, o glutamato, quando ele transamina, ele transfere para o piruvato, forma alanina, né? E forma o seu alfa-cetoglutarato. Porque o alfa-cetoglutarato e o glutamato, eles não conseguem ser transportados pela circulação sanguínea, então a alanina consegue. Aí, quando ela chega lá, ela diz, tá, beleza, eu vou voltar a ser de novo piruvato. Aí ela tira o seu grupamento amina, transamina, passa para o alfa-cetoglutarato que tem ali nas mitocôndrias, forma glutamato de novo, e lá no fígado, esse glutamato, que é um carreador, né, também de amônia, vai formar ureia, tá? Que a gente viu. E ou esse piruvato, que ele também ali formou. Então, você vê como são dois ciclos ao mesmo tempo. Mesmo que eu esteja trabalhando com aminoácido, eu estou suprindo piruvato para glicose e estou fazendo o processo de eliminação da amônia, né? E aqui já seria o glutamato em si,
que vem de todos os outros tecidos e que eu preciso transportar essa amônia na forma de glutamina. Então, eu tenho uma glutamina sintetase, ele vai pegar esse L-glutamato e sintetizar a glutamina, para isso ele precisa de ATP, de energia, forma um composto intermediário de alta energia, que é o glutamil fosfatado. Ele dura muito pouco, esse composto, até chegar na L-glutamina, que seria aqui, ó, essa reestruturação aqui do grupamento amina, né? Ligada a uma carbonila. E na mitocôndria hepática, propriamente dita, essa L-glutamina retira o grupamento amônia dela para formar ureia, né? Esse grupamento aminoácido vai formar ureia. Então, é uma maneira também de transportar amônia. Então, esse aqui provinha de todos os outros tecidos e aqui dos músculos, tá? Aqui seria já um pouco a entrada, né? O processo de... Beleza, essa glutamina transportou, aí a alanina também, né? Então, o grupamento amina está chegando lá na mitocôndria, no fígado, para ser convertido em ureia. Então, seria isso. Então, a gente tem aquela glutamina que vem de todos os tecidos extrahepáticos, a gente tem o glutamato, que é o aminoácido comum, né, de transporte desse grupamento amina, a gente já viu que veio lá do músculo, todo mundo está entrando na mitocôndria. Tá aqui, ó. Essa glutamina, então, agora, ela vai sofrer ação de uma enzima glutaminase, que vai ser convertida em glutamato, né? E aí aqui a gente tem a GDH, que é a glutamato desidrogenase agindo, tá? Que vai retirar o grupamento amino, formando amônio, tá? Ou transaminando, né? Como a gente já viu também, formando alfa-quetoglutarato, que por sua vez, complexando o oxalacetato, forma aspartato, e aí vai seguir os outros ciclos, o ciclo de Krebs, enfim. Mas aqui esse seria o ciclo realmente da ornitina, propriamente dita, ou citrulina, que é esse grupamento amônio, sendo fosforilado, formando carbomilfosfato, né, formando a citrulina, se complexando. Isso aqui você não precisa, eu não vou aprofundar isso aqui para vocês, tá? Mas é só para a gente ver, ó, quando a molécula, ela trabalha. Quando o glutamato chega, ele vai seguir dois caminhos. Um do grupamento amina e o outro da cadeia carbonada. É isso que eu quero que você entenda. Quando ele chega na mitocôndria, ele vai seguir dois caminhos. Um para metabolizar o amina e o outro o alfa-cetoácido, tá? Então, a amina seria esse aqui, é o que a gente está te mostrando, que é o ciclo da ureia, tá bom? Que eu não vou forçar com vocês isso aqui, já viemos aí de outras reações, mas não seria o caso, mas aqui é o ciclo que a gente chama de ciclo da ureia, o ciclo da citrulina ou ornitina, tá? Como queiram determinar, cujo objetivo é converter toda aquela amônia em um composto que possa ser eliminado, que é a ureia aqui, ó. O produto final do ciclo da ornitina é converter aquela amônia em ureia, tá? Então é isso, ó. Converter amônia em ureia. Só que assim, o que é interessante, a ureia, ela tem dois grupamentos amina, e isso é muito bacana. Um veio da amônia, propriamente dito, e o outro do aspartato. Isso aí é vamos dizer assim, é um conceito, tá? Então, a ureia que nós eliminamos, ela tem dois grupamentos amina. A ureia, essa é a fórmula da ureia. Um veio da amônia, aquela amônia que a gente viu aqui, ó. Um feito aqui. E o outro veio da molécula de aspartato. Mas qual foi o ponto comum, professora? O glutamato. O glutamato transaminou e tirou a amônia. Aí ele desaminou, né? Ele foi transaminar também, ele pode, pela ação da glutamato, não confunda, que o que eu falei agora já pode confundir sua cabeça. Como assim, professora? Se ele transaminou, se ele desaminou, como é que ele vai transaminar? Não, tem dois mecanismos de ação. Um é quando haja GDH sobre ele, que é a glutamato deshidrogenase, ela retira a amônia. Agora, quando ele vai transaminar, aí ele vai para o alfa-quetoglutarato, oxalacetato e formou aspartato. Então, ó, aqui, ó, vou riscar bem aqui para a gente só relembrar. Então, um grupamento veio da amônia e o outro veio do aspartato. Então, para eu formar ureia, eu tenho esses dois grupamentos de nitrogênios, tá? Que é isso aqui. Então, veio da amônia e o outro do aspartato. E se a gente fosse anotar aqui, ambos vieram do glutamato, que é o aminoácido comum, tá? Da transaminação. Esse aqui é o complexo enzimático, que eu acho que a gente não precisa abordar com vocês isso aqui. E aqui já a gente meio que indo para os finais da nossa aula, é o que eu falei da bicicleta de Krebs.
O que é a bicicleta de Krebs? É muito bacana. Isso aqui é como se fosse o aro da bicicleta, imagina, tá? E aqui são as rodas, ou seja, se comunica, tem um ponto de convergência entre eles, né? Quais seriam os pontos de convergência aqui que a gente marcaria? O arginino succinato, olha, ligou o aro. Bianquil malato, olha, ligou o aro também. E aqui os aspartatos, olha, tá ligando o aro. Eu até apagaria aqui. Eu vou apagar esse verde aqui e deixar esse, isso, tá? Porque aí a gente vê o quanto eles se comunicam uns com os outros. Então, bicicleta de Krebs é isso, nada mais é do que o que ocorre no citossol e o que ocorre na matriz mitocondrial. Então, parte do ciclo da ureia ocorre no citossol e parte na matriz, enquanto que o ciclo de Krebs é totalmente no citossol. Oh, perdão, na matriz mitocondrial. Krebs é totalmente na matriz. Mas o ciclo da ornitina, ele tem uma parte que se comunica aqui na matriz e outra fora, né? Então, isso aqui é muito bacana. Então, a arginino succinato, ele é um ponto de ligação entre o ciclo da ureia, né? E esse circuito todo do aspartato, arginino, succinato, do ciclo do ácido cítrico, né? Que aqui é a história do fumarato, malato, aquela coisa toda. E o alfa-quetoglutarato, nossa, ele é o carro-chefe aqui, porque ele intercambia com o aminoácido central, que é o glutamato. Tá? Então, a bicicleta de Krebs, ela é isso, ela é a comunicação do ciclo de ureia com o ciclo da ureia com o ciclo do ácido cítrico. Ok? Então, esse aqui seria a parte bem legal. E aqui seria um esquema geral da ureia, que seria o balanço energético do processo, né? Então, a gente tem sempre esse saldo energético. A gente vê que a proteína aqui de cara já gera um saldo energético muito pequeno, não é um saldo alto, comparado, né, com o aminoácido e com as gorduras. Então, a gente tem o aminoácido de convergência central, a gente já entendeu que é o glutamato, que é o transaminado para glutamato. Esse, por sua vez, transamina e produz o seu oxalacetato, enfim, mas ele gera, vamos lá, aqui pela ação da GDH, lembra? Ele gera amônia que vai para o ciclo da ureia. O ciclo da ureia produz 4 ATPs. E aqui, por ação de uma transaminase que gera o aspartato vai para o ciclo, ele entra numa etapa do ciclo de Krebs, viu, gente? Ele não pega o Krebs inteiro, se a gente for relembrar. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, a gente não botou aqui. Mas ele não pega o Krebs inteiro, o aspartato. Ele pega uma etapa, então ele não vem produzindo todos aqueles NADs lá que a gente viu, né? Então, o saldo energético dele é menor, tá? Ok? Então, esse aspartato, né, ele segue o Krebs, formando ali o fumarato, que já está lá no final ali da molécula, né? Esse fumarato justamente vai para malato, né? Que a gente, isso aí, fumarato, amalato. Nesse intervalo de fumarato, malato e oxalacetato, tem realmente só um NADH aí sendo produzido. Então, por isso que o saldo é menor. Ele não pega todos os outros dois NADs lá do começo, do isocitrato, não. Ele pega de fumarato para cima. Fumarato, malato, oxalacetato, tá? Então, por isso que aqui ele produz 3 ATPs. Então, aqui um saldo geral, se a gente fosse contar assim, seria de 7 ATPs, né? Então, é muito, muito pequeno. Então, por isso que a proteína não seria a fonte de energia imediata. E se a gente tem deficiências nas enzimas, no ciclo da ureia, a gente também tem problema, porque a gente precisa eliminar essa amônia, né? Então, a gente vai ter alguns quadros no organismo da pessoa, como algumas questões congênitas, né? Hiperamonemia congênita, ou seja, o acúmulo, né, dessa amônia não é bom. A citrullinemia, acúmulo de citrulina, né? Então, aciduria e arginemia, né? Ou seja, a gente precisa ter um fígado bom para fazer esse ciclo de ureia também muito bem. E é isso, gente. Eu espero que tenha dado para compreender. Algumas coisas a gente esquece das falas por conta do dia a dia mesmo, que você está manipulando o conteúdo. Mas eu espero que a aula possa ter sido proveitosa e aquilo que eu pude acrescentar, acrescentei. Aquilo que eu não pude, também paciência. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom? Abraço e fiquem em paz.